Oi, estamos aqui numa tarde chuvosa, uma chuva aqui caindo de mansinho, e eu estou participando de uma hashtag onde se diz uma flor por dia. Eu vou aproveitar porque eu tenho uns projetos e vai me servir muito essas flores. Estou fazendo uma flor por dia. E o que acontece? Eu resolvi vir aqui gravar uma flor que é bem facinho de fazer, que a maioria das crocheteiras sabem fazer. E eu vou deixar aqui esse vídeo gravado. Meu dedo tá com cola, ó. Tava finalizando aqui, arrematando umas peças. Aí eu vou deixar esse vídeo gravado, por quê? Porque se eu tiver dúvida, eu sei que tem vários vídeos já, mas se eu tiver dúvida, eu sei facinho onde encontrar. Vou deixar salvo aqui, né? E qualquer coisa eu já venho aqui no meu, né, na minha biblioteca do YouTube e acesso o meu vídeo. É uma flor que eu achei que ela fica muito linda, é muito gostosa de fazer. Eu vou utilizar essa linha aqui, que é a cor Pink, da Fial, que eu encontrei aqui na minha cidade mesmo. E essa aqui eu confesso que eu não lembro a cor não, mas é uma cor bem conhecida. Vou estar utilizando também uma agulha, 3,5, uma tesourinha aí da sua preferência. A minha por enquanto é de cortar papel, gente, logo eu trago uma outra aqui. Cola para finalizar e a pérola. A pérola 6, salvo engano, pra gente colocar, tá vendo? Fica muito bonitinho. Então é isso, eu vou começar confeccionando a florzinha catavento. Bom, está acontecendo, vou deixar claro uma construção aqui próxima, eu vou tentar gravar pra ver se dá certo, ou se vai ser muito ruim o barulho ao fundo. Eu inicio aqui fazendo o anel mágico, tá? As técnicas que eu utilizo não é universal, tipo, não é aquela técnica única e tem que ser seguida e acabou. Não, é o jeito que eu faço que fica melhor pra mim. Eu subo aqui 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, e vou fazer uma correntinha de ligação. E vou fazer aqui um ponto alto. Essa primeira já equivale a um ponto alto, temos 2 pontos altos. Aqui nós vamos fazer 8 pontos altos separados por uma correntinha. Deixa eu me concentrar aqui, que se eu ficar pensando lá no barulho, não vai sair nada. Vamos lá. 4, uma correntinha. 5, uma correntinha. 6, uma correntinha. 7, uma correntinha, e 8, e uma correntinha. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, eu fecho aqui o anel mágico. Essa pontinha, nós vamos deixar pra colocar uma pérola, tá? Aí, eu venho aqui, primeiro, segundo, no terceiro, né? Que foi equivale ao ponto alto, na terceira correntinha, e eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu venho aqui, tá vendo esses 2 lacinhos? Do próximo ponto, aqui no intervalo da correntinha que nós fizemos de ligação. Aqui eu faço um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. E nesse mesmo intervalo, eu vou fazer mais 3 pontos altos, que vai ficar equivalente a 4 pontos altos. Pronto. 4 pontos altos. Vou subir 2 correntinhas, 1, 2. Depois que eu subir essas 2 correntinhas, ficando dessa forma, eu vou explicar pra vocês como faz. Aí, eu vou, tá dessa forma, né? Eu viro a minha peça. Viro a minha peça, essas 2 correntinhas equivalem a um ponto alto, e aqui eu vou na segunda base, e faço mais um ponto alto. 3 pontos altos. E pego aqui e faço 4 pontos altos. Subo 2 correntinhas, 1, 2. E desviro, né, a minha peça. Né, passo pro outro lado, dou a laçada, vou no próximo intervalo, tá vendo? E faço 4 pontos altos.
E assim eu vou seguir. Fazendo todo esse processo. Ah, esse ponto ficou feio, né? Vamos refazer? E assim eu vou seguir, fazendo nesse processo, cada pétala será 4 pontos altos para iniciar. 2, 3 e 4. E subo 2 correntinhas. Viro a peça, faço 4, já fiz o primeiro, né? As 2 correntinhas que valeu o primeiro ponto alto. Vou fazer mais 3. E 4 pontos, certo? E agora eu vou subir 2 correntinhas. 1, 2. Desviro a minha peça, dou a laçada. No próximo intervalo, novamente, eu vou começar tudo de novo. Vou fazer os 4 pontos altos, subir 2 correntinhas, viro a peça, mais 3 pontos, né? Com as 2 correntinhas dá 4 pontos altos. E desviro a peça e dou a laçada e finaliza a pétala, né, ó. Só mais essa e eu vou adiantar aqui e retorno com vocês quando tiver lá pra fechar a nossa flor. E a linha, gente, a linha tá sendo meu problema. Oi, linha. Pronto, 4. Subo 2 correntinhas, viro a peça, venho aqui no avesso, né? E faço os 4 pontos altos. Deixa eu ver aqui essa linha, o que tá acontecendo? Pronto. Subo 2 correntinhas, desviro a peça, dou a laçada e no próximo intervalo reinicio novamente, tá bom? Fazendo os 4 pontos altos, 2 correntinhas, viro a peça, 4 pontos altos, 2 correntinhas, desviro a peça. Bom, retornei aqui, né? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Totalizou 8 pétalas. Aí, fiz as minhas 2 correntinhas, desvirei minha peça. Agora, eu vou vir aqui, tá vendo aqui onde eu subi minhas primeiras 3 correntinhas para iniciar as pétalas? Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo. Aí, corto a minha linha com a minha tesourinha de cortar papel. Eu falo minha tesourinha de papel, a tesoura não é de papel, mas, gente, ela é de cortar papel. Aí, aqui eu faço um ponto... Puxa aqui a laçada, né? E fecho. Aí, depois, gente, é só vir aqui e arrematar. Cada um tem uma forma. Eu sempre falo para os clientes, ah, se acontecer algum problema, faz contato. Então, nunca fizeram contato. Dessa forma, acredito que deu tudo certo. Arrumo uma forma aqui de passar aqui por dentro. E faço, puxo, divido, né? As linhas... Aí, vem aqui e faço uns 2 nozinhos. E aí, venho puxando da frente, né? Pra trás, pra esconder essa linha. E depois, tem pessoas que esperam a peça descansar, né? Aí, quando eu tô com um pouquinho mais eu já vou finalizando. Mas aí, você pode esperar a sua pecinha descansar pra tá passando um pinguinho de cola, cortando, né, o que sobrou e passando um pinguinho de cola. Olha aí. Fica dessa forma. Bom, eu já tinha 2 flores, né, prontas. Agora, nós vamos fazer o trabalho com o verde. Eu não faço... base, assim, florzinha por florzinha separado, se o meu trabalho, que nem eu tenho um projeto aí, vão ter 3 flores. Agora, eu vou iniciar com a minha parte verde. Dou a minha laçadinha aqui, pra iniciar. Quem quiser pode amarrar, cada um tem uma técnica, né? Puxa essa linha já pra cá. Vou fazer aqui 2 correntinhas, 1, 2. Equivale ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos. Porque aqui nós vamos iniciar pelo leque. 3 pontos altos. E 2 correntinhas. Todo leque vai ter 2 correntinhas de separação. Mais 3 pontos altos no mesmo espaço.
Faço uma correntinha. No próximo espaço, vou fazer 3 pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha e no próximo espaço, 3 pontos altos. Um, dois, três. Como esse será um leque, que é os cantinhos, né, da nossa flor, vamos fazer 2 correntinhas. E no mesmo espaço, 3 pontos altos, formando o nosso segundo leque. 2, 3. Como separação, vamos fazer uma correntinha e no próximo intervalo, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação e no próximo intervalo, vamos iniciar o nosso leque. 1, 2, 3. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos dentro do mesmo intervalo. Aí, vamos fazer aqui uma correntinha. Olha aí como vai ficando. E no próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma correntinha. E no próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Aqui, nós não vamos fazer o leque completo. Só vamos dar início a ele. Faço os 3 pontos altos, faço uma correntinha, tá vendo? Dou uma laçada e agora eu vou unir a próxima florzinha, tá? Como que eu vou fazer essa união? Dei a laçada para fazer um ponto alto. Pego aqui num desses intervalos e faço um ponto alto. Dentro desse mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. Mais 2, né? Para ficar um total de 3. Ficando dessa forma, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Nesse intervalo aqui, ó, tá vendo? Um ponto baixo nesse intervalo. Cada intervalo vai ter um ponto baixo daí pra gente fazer a nossa ligação. Venho aqui, coloco dessa forma, puxo e faço o primeiro ponto baixo. Dou uma laçada, no próximo intervalo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Venho aqui, nesse espacinho, e faço um ponto baixo. Dou a laçada e confecciono no próximo intervalo 3 pontos altos. Agora, venho aqui no leque, né, no nosso leque, e faço um ponto baixo. Olha aí como fica, tá vendo? Aí, faço uma correntinha, dou uma laçada e no mesmo intervalo, faço 3 pontos altos. Uma correntinha. E no próximo espaço, 3 pontos altos. Essa aqui será uma das nossas laterais, né? Falei 3 pontos altos, né, minha gente? A gente vai falando tanto em ponto baixo e ponto alto que quando vê tá confundindo, mas é isso. Uma correntinha. E vamos fazer aqui o nosso leque com 3 pontos altos, separado. Opa, passou direto. A laçada, essa laçada. Gente, o que aconteceu? Assim. Não, a laçada anterior escapou. Gente, eu vou desmanchar ao vivo aqui. Não vou editar, não. Tá, segundo ponto alto. E terceiro ponto alto. 2 correntinhas. Pronto. Só olhando o vídeo em câmera lenta pra ver o que eu fiz naquela laçada, né? Ai, Deus. Pronto, fizemos o nosso leque.
E agora, uma correntinha, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou dar uma laçada e vou unir, que eu quero fazer com 3 flores. Vou unir a minha próxima flor. E assim eu iria sucessivamente se eu fosse unir mais flores, né? Então, dou a laçada para fazer o ponto alto, venho aqui no intervalo e vou fazer o meu ponto alto. E fazer mais 2, que a gente trabalha aqui com bloquinhos de 3 pontos altos, né? Até no leque são 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aí, tá vendo? Aí, dessa forma, agora vai ficar assim. Então, eu venho aqui, nesse intervalo, e vou fazer um ponto baixo, tá? Pronto, ponto baixo feito. Dou a laçada, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Agora, eu vou vir no próximo espaço e fazer um ponto baixo. Dou a laçada e no próximo espaço, vamos fazer 3 pontos altos para dar início ao nosso leque. Aí, eu vou dentro desse leque, né? Aqui, e vou fazer um ponto baixo, tá vendo? Dentro desse próximo. Faço uma correntinha. E dentro do mesmo espaço, vou fazer 3 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, dentro do próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, 3 pontos altos, para dar início ao nosso leque, para fazer o nosso cantinho, né? Opa, a linha veio, chegou aqui o novelo. Ficando dessa forma. Deixa eu soltar um pouco aqui. Vamos finalizar aqui. Fazer 2 correntinhas. 1, 2. No mesmo intervalo. 3 pontos altos. Parar um pouquinho aqui só para dar uma ajeitadinha na câmera. E aí eu já retorno. Tá bom? Pronto, retornei. Agora aqui terminamos o leque, né? Desse cantinho, vamos fazer uma correntinha. E nesse próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo, 3 pontos altos, que será o início, né, do nosso leque. Se eu fosse emendar mais flores, aqui seria o momento, né? Mas eu não vou emendar mais nenhuma flor, vou parar nessas 3. Então, por isso, eu faço a segunda correntinha e vou finalizar o meu leque, fazendo 3 pontos altos. Faço uma correntinha e agora eu vou fazer essa lateral aqui. A torneira foi ligada na construção. Primeiro eles estavam dando batidinhas, agora é com a bitorneira. Um outro processo. Bom, aí viemos aqui, né? Fiz a correntinha de ligação. Os passarinhos estão felizes, gente. Choveu, olha só como eles cantam. Tem 2 pés de jabuticaba, eles fazem a festa. Pronto, dessa forma,
venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha e no próximo faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha. No próximo intervalo, 3 pontos altos. Faço uma correntinha no intervalo aqui desse leque, né? Vou fazer 3 pontos altos. Nesse intervalo, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha no próximo. Faço 3 pontos altos. Soltar. Tô colocando calha na casa. Eu fico daqui crochetando e observando a vida dos trabalhadores dos outros. Tá, fiz a correntinha de ligação e venho aqui e faço 3 pontos altos. Uma correntinha e venho aqui, onde nós subimos aqui as correntinhas, né? Pra fazer o ponto alto e faço um ponto baixo. E dessa forma finalizamos. Depois, gente, fica bem ajeitadinho, não se preocupa não, tá? Finalizamos aqui a nossa união das florzinhas. Eu vou cortar aqui com a tesoura. Vou fazer um ponto, puxar aqui a laçada. E depois é só vir aqui dando nozinho. Aqui eu posso fazer o processo de colocar as pérolas. Eu faço da seguinte forma. Eu separo aqui os fiozinhos no meio, né? Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Separo os fios no meio. Separei. Aí, eu vou passar aqui nesse intervalinho mesmo, onde tá finalizado o arremate, né? Vou passar esses fiozinhos que eu separei para o outro lado. Passei pro lado direito, né? E aqui, eu vou molhar a pontinha. Eu não sei, cada um tem uma técnica, eu utilizo essa. Vou pegar aqui a minha pérola que eu comprei. Eu comprei a pérola 6. A pérola tem vez que ela vem aqui, vem tipo um plastiquinho, a gente tem uma dificuldade pra passar, né? Olha só, essa aqui mesmo tem tipo um plastiquinho aqui. Aí eu pego uma agulha e dou uma desentupida, seria a palavra? Dou uma forçadinha aqui só pra deixar, ó, bem mais prático, né, pra passar. Aí eu venho aqui e utilizo dessa forma. E aí, eu passo aqui, né, o meu barbante, tá vendo? E aqui eu conto 4, já que eu passei aqui, né? Vai 1, 2, 3, 4. E puxo essa alcinha, né, que eu passei a pérola pro avesso. Ajeito ela aqui, tá vendo? O anel tem que ficar bem fechadinho. Aí eu dou aqui 2 nozinhos, 3 nozinhos, pronto. 1, 2, 3. E a pérola fica dessa forma, tá vendo? E eu vou fazer isso em todas as minhas flores. Depois é só a gente ir escondendo essa pontinha aqui, tá bom? Pra fazer o arremate. Finalizado aqui, eu já coloquei as pérolas, né? Agora é só fazer o arremate. Esse dia eu tava rindo de uma menina, ela tava gravando e começou uma ventania, começou uma chuva. Teve outra que era moto acelerando e elas nervosas, preocupadas com o vídeo. E hoje eu tô na mesma situação, mas eu espero que dê tudo certo, que vocês tenham gostado. E se puder curtir, comentar aí no meu vídeo, eu serei muito, muito grata, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima!